Você já ouviu falar em síndrome do intestino irritável? É um distúrbio que se caracteriza por episódios de desconforto abdominal, dor, diarreia e prisão de ventre. Para prevenir essas causas, essas crises, é primordial mudar a alimentação. Eu estou aqui com a nutricionista Priscila Teixeira, que vai nos dar algumas dicas importantes sobre isso. Priscila, obrigada que você voltou aqui. Eu já ouvi falar muito dessa síndrome, as pessoas ouvem falar, falam assim, eu acho que eu tenho. Sim. Mas exatamente o que é essa síndrome? Como que a gente consegue saber, realmente ter um diagnóstico preciso, se a gente tem ou não? Bom, Sara, primeiro a síndrome, ela é uma falha que acontece do intestino e 90% das pessoas têm síndrome do intestino irritável. 90%. E as pessoas não sabem o que acontece. Vou te dar um exemplo. Tá. Sabe aquela pessoa que ela fica nervosa e aí já dá aquela dor de barriga, ela vai pro banheiro? Nossa, nunca vi uma pessoa comum, assim. Né? Nunca vi uma pessoa assim. Porque a pessoa fala, ai meu Deus, eu fiquei nervosa e já solto o meu intestino. E esse é um exemplo clássico. Por causa do emocional? Por conta do emocional. A síndrome do intestino irritável, ela não tem vamos dizer assim, um porquê. Eu desenvolvi a síndrome por isso. Ou questões genéticas também não? Não tem. Tá. Estudos mostram que é mais por fatores emocionais, estresse, ou até mesmo por uso de algumas medicações a longo prazo. A má alimentação pode gerar essa síndrome? A má alimentação é o principal causador da síndrome do intestino irritável. Então, quando o paciente chega com esses desconfortos, quais são as principais queixas? Tá. Desconfortos gastrointestinais, muitos gases, aquele abdômen estufado, sabe? Aquela sensação de inchaço. Talvez a pessoa come uma maçã e já tem aquela sensação de estufada. Isso daí se caracteriza por um nome chamado FODMAPs, mas eu vou voltar outro dia para falar deles, tá? Porque é muito complexo. Tá. Então, aí as pessoas falam, ou às vezes ela toma leite e é muito confundido com a intolerância à lactose ou intolerância ao glúten. Então, ela é muito confundida. Tá. E aí as pessoas acabam tratando de uma forma errada. É muito simples tratar a síndrome. Como que se trata essa síndrome? A síndrome, a gente tem que mudar os hábitos alimentares, que é o principal. Um suplemento que eu gosto muito de indicar para esses pacientes são os probióticos. Só que os probióticos geralmente a gente encontra no derivados de leite. Sim. E aí isso daí agrava mais. Então a gente não pode colocar leite em si. Então tem que ser na forma de suplementação, porque aí a gente tem os probióticos que vão estar atuando diretamente aí no intestino, né? E tem também as fibras, que são bastante importantes para a gente manter aí um funcionamento do intestino correto. Tá. E tudo isso a gente pode suplementar, a gente deve também trocar isso na alimentação, ou é bom equilibrar? Na verdade, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Porque às vezes sua alimentação não vai conseguir suplementar o suficiente. Exatamente. Então, os pacientes que têm esses desconfortos, às vezes acaba, que nem você já citou, não é somente a diarreia, mas a constipação. Também, né? Aquele paciente que fica aí, o famoso cocô de bolinha, que a gente fala, é paciente caracterizado de síndrome do intestino irritável ou fica aí, evacua somente 2 vezes na semana. Nossa. Ou ele chega a ficar mais vezes sem ir, ou aquele que vai de 2 a 3 ou mais vezes ao dia. Nenhuma das duas formas são saudáveis. Nenhuma forma é saudável. Então, assim, é uma doença que não tem cura. Não tem cura. Alguns pacientes ficam com um tratamento paliativo, só ajustando a alimentação. Nesse início, cuidando dos probióticos, já tem uma melhora significativa e aí leva a vida normal. Outros pacientes precisam fazer terapias mesmo e entrar com outras medicações mais agressivas, de um diagnóstico médico mesmo. A gente já tem uma pergunta no WhatsApp. Vamos ver, você pode enviar suas dúvidas pra gente, 3315-1313, 3315-1313. Olha só, a Claudete Silva, da Vila Iara, Priscila, está perguntando para você. Eu sinto muita dor na barriga, mas eu não consigo ir no banheiro. Pode ser essa síndrome? Pode ser. Pode. Na verdade, a gente tem que unir vários fatores para poder realmente dar um diagnóstico. Tá. Então, o desconforto, a dor e não conseguir ir ao banheiro é, assim, uma
forte candidata a ser a síndrome. Ainda mais porque 90% da população sofre dessa síndrome. E uma coisa muito séria, gente, da gente dizer que não é simplesmente um desconforto. Eu tenho a síndrome e acabou por aí. A síndrome, ela pode gerar outras doenças, Sim, pode gerar outras doenças. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uma paciente que, no caso familiar dela, né, é histórico de câncer de intestino. Seríssimo. Então, a síndrome, assim, ela pode vir a ter. Então, é muito sério, a gente tem que se tratar. E para pacientes que estão aí na fase de emagrecimento, precisam perder peso e não conseguem, a síndrome do intestino irritável, assim, é um dos fatores que prejudicam esses pacientes que querem e precisam perder peso também. Tanto se for o intestino constipado ou solto. Sim, os dois não vão ajudar. Fala assim, tô com o intestino solto, vai ajudar a emagrecer. Não é saudável, não é bem assim. Por aí, né? Priscila, obrigada, foi um prazer recebê-la. Você vai voltar mais vezes? Você vai falar sobre aquele outro assunto. O que você falou? Como é que chama? Food Maps. Já vai pesquisando aí. Já vou pesquisar, que eu quero saber. E para o pessoal que tiver alguma dúvida, quiser também perguntar, pode procurar lá no Instagram, tá como NutriPri Teixeira, que aí a gente vai tirando todas as dúvidas também. Obrigada, Priscila. Foi um prazer recebê-la aqui. É importante a gente falar de saúde, né, gente? E a Pri acabou de falar, então eu vou linkar agora aqui, porque a Pri falou do quê? Que é importante a gente comer fibras, inclusive para quem tem essa síndrome do intestino irritável. E eu vou falar agora para vocês do Clinomax. O Clinomax é um suplemento natural, por isso sem contraindicações. É um mix de fibras que reduz peso, medidas, mas é para você que, além de estética, quer uma vida saudável. O Clinomax, ele produz uma sensação de saciedade, vai diminuir a compulsão de comer o tempo todo, o desejo descontrolado por doces, aliviando a ansiedade. O que ele vai fazer? Ele vai regular o seu intestino, principalmente quem tem intestino preguiçoso, quem não consegue ir ao banheiro diariamente, evitando o quê? A prisão de ventre, eliminando as toxinas com seu efeito detox. Ele reduz o inchaço causado pela retenção de líquidos, promove uma limpeza nos rins, não tem efeito colateral. Clinomax é vida saudável ao máximo. Clinomax é vendido pelo site ou telefone. É só você ligar agora mesmo para o código 43 3027 6812. Eu vou repetir. Código 43 3027 6812. Ou você acessar o nosso site clinomax.com.br. Eu estava vendo aqui, depois a Priscila até pode me falar. Ela falou a questão das fibras. Olha aqui, quantas fibras que a gente tem aqui, gente? Maracujá é fibra, né, Pri? Maracujá é fibra. Fibra de maçã. Laranja também é fibra? Laranja, ótimo. É? Mamão em pó, cenoura em pó, ameixa. Porque no caso da laranja, eles usam o bagaço, né? Laranja usa o bagaço. É onde tem fibra? Isso. E a gente normalmente não come o bagaço da laranja, né? Só chupa o caldinho. Berinjela em pó, banana em pó. Tudo é fibra? Tudo fibra. É? Uhum. Olha só que legal, gente. Eu comecei a usar o Clinomax, tá? Eu tô gostando muito. Então, eu sugiro para você, faça o teste aí em casa, depois você me conta. Clinomax. Eu vou para o intervalo rapidinho e já eu volto com mais informações para você. Não saia daí que eu volto já.